Bem-vindas e bem-vindos ao nosso curso. Vamos dar continuidade à visualização de dados com gráficos e hoje vamos falar sobre gráfico de barras, né? O bar chart. Vamos ver então o que é um bar chart, né? Um gráfico de barras. Ele é muito semelhante ao histograma, muito mesmo. A diferença é que os dados agora eles são mostrados com espaçamento entre eles, né? Então, quer dizer que não existe uma distribuição contínua de dados. Eles podem ser diferentes um do outro, cada coluna, cada barra representando um, e principalmente os dados são qualitativos, né? Nós mostramos categorias em um gráfico de barras, ao contrário do histograma, que é um gráfico para dados quantitativos. Vamos agora para o RStudio montar o nosso gráfico de barras. Aqui no RStudio, então, eu estou com aquele data frame da Jéssica, né? Que a gente vai continuar trabalhando com ele, aquele data frame que eu chamei de tabela, a variável, e coloquei todos os dados lá. Então vamos continuar aqui, vamos dar início à construção do nosso gráfico de barras. Vamos primeiro dar uma olhada no nosso data frame, ver aqui. Aqui está então a tabela do trabalho da Jéssica, né? Com todas as 500 variáveis, com as 500 linhas e 12 variáveis, né? 12 colunas. E a gente vai trabalhar aqui, como são categorias, a gente vai trabalhar com a categoria categoria. Vamos ver então como representar essa coluna categoria em nosso gráfico de barras, né? Vamos lá. Vou construir então, chamando a minha variável de barra e, e a gente coloca, a gente chama, né, o ggplot. Vamos ver se ele já está aqui. Ah, ele não está, pessoal. Ó, a gente vem aqui e tem que habilitar, lembre-se sempre. A gente habilita aqui. Agora nós vamos ter o nosso ggplot. Pronto. E a gente começa a nossa construção como se fosse realmente um histograma, né? Então a gente começa colocando os nossos dados, lembra que a gente tinha que colocar data equal, porque o primeiro atributo é o dado. Só que se a gente seguir a ordem, igual está ali na tooltip, a gente não precisa ficar escrevendo data igual. Isso sempre vale no RStudio, né? Como eu sei que o primeiro dado que eu quero é a minha variável com data frame, eu já venho aqui e coloco o nome dela. Não preciso ficar digitando data igual. Então, tabela, vírgula, o segundo atributo é estética, é o AES. Então já vem e coloca ele aqui também. AES, e como é o eixo X, né, o eixo de dados, o eixo X, eu vou querer que seja então a nossa coluna categoria. Então, Ctrl Enter, vou fazer a mesma coisa, já criou aqui a nosso dado barra, e vou fazer a mesma coisa aqui. Chama de barra, mais, e agora a gente vai colocar a nossa geometria, que é o último dado essencial para se construir um plot. E vou querer então que seja um geom bar, de barras, né? Dou aqui um Ctrl Enter. Vocês vão ver que ele já criou aqui a nossa barra, né? Nosso gráfico de barras. Nota que tem o espaçamento. E aqui embaixo ele colocou todos os elementos da nossa coluna categoria, né? Então todos os que estão aqui na tabela, a malha, a bivalve, a gastrópoda, estão todos representados aqui no nosso eixo X. Vamos agora, então, de fato, né, incrementar nosso gráfico, né? Vamos fazer algumas mudanças aí para ficar do jeito que a gente quer. Então vamos continuar. Vamos colocar além do geom bar, vamos primeiro colocar as nossas labels, né? Vamos colocar aqui os títulos do eixo e do nosso gráfico em si. A gente cria, são labs. Vamos começar aqui pelo title, né? Pelo título. Quero que o título seja, vamos ver aqui, distribuição e categorias. Ver aqui se acho que distribuição de categorias tá legal. Depois a gente pode mudar isso. O X
vão ser as nossas categorias, e o y é a frequência, né, que a gente quer. Ver? Olha lá, já mudou. Agora tem categorias aqui e frequência no eixo y, além do título e distribuição de categorias. Vamos colocar um tema, né? Então vamos colocar aqui o sinalzinho de mais, e lá embaixo, porque aqui não cabe. Vou colocar o tema, aquele nosso velho conhecido tema, vamos ver, vou colocar o minimal, acho que eu vou mudar, pessoal, vou colocar o light, tema mais leve. Tá tudo? Ah, sim, faltou aqui, parênteses, pronto. Tá tudo. Aqui, ó, já mudou, ficou aqui mais claro a divisão com fundinho branco. Colocou aqui o contorno também das nossas coordenadas, isso é legal. Acho que tá legal, mas a gente tem que fazer mais algumas modificações, né. A gente poderia vir aqui, pessoal, simplesmente e mudar a cor, por exemplo, colocar aqui a cor que a gente quiser, né, colocar, por exemplo, aqui, ó, color all green, ver aqui se muda. Ele fez o contorno e eu poderia vir aqui e colocar o fill equal green também, vai. Mudou, vou colocar aqui dark green. Pessoal, por sinal, essa questão de cores no R, vocês podem ir lá no Google colocar a pesquisa de R cores chart, né? A tabela de cores do RStudio. Ele vai te dar todos os nomes e todas as cores possíveis para se utilizar aqui no RStudio. É bem legal, tem uma variedade enorme. A gente poderia deixar assim, né? O nosso gráfico. Ficaria muito parecido com aquele histograma que a gente fez, enfim. Mas eu quero mudar isso daqui. Eu não quero trabalhar com cores e preenchimentos também com cores. Assim. Eu quero mudar o nosso preenchimento, né? Eu quero mudar isso colocando uma outra variável, uma outra categoria aqui dentro para representar. Para o nosso gráfico ficar mais rico, né? Para o nosso gráfico ter um entendimento mais completo, já que a tabela da Jéssica é tão legal, a gente pode lidar com outros dados dentro da nossa distribuição de categorias nesse gráfico de barras aqui. Então vou apagar aqui, ó. Não vou querer trabalhar com isso. Vou voltar ao que era antes. E vamos trabalhar agora, então, aqui na estética. Como eu quero que mude tudo isso daqui, quero que faça parte do cerne do meu gráfico de barras, vou fazer o preenchimento aqui na parte estética, no AES, no Aesthetics. Então, depois do X, eu venho aqui e coloco o preenchimento aqui, ó, Fill. Vamos dar uma olhada aqui na tabela com o que eu quero preencher essas minhas barras, né? Vamos ver aqui, pessoal, material, categoria, modificação, vamos aqui em estado. Acho que estado é legal porque ele varia pouco aqui, ó, fragmento ou intacto. Vamos colocar estado, então. Viu? Estado. Nossa coluna estado. Daqui, mudei. Olhem que incrível, pessoal. O R gerou para mim a plotagem, gráfico de barras, com as categorias aqui no eixo X, e com a distribuição dos estados de acordo com as cores. Aqui, ó, o rosa são fragmentos e os azuis aqui são intactos. Então aqui a gente já consegue ter uma ideia melhor aqui, ó, né? Por exemplo, que a maior quantidade do estado de conservação das aves, né, do material recolhido, foi em fragmento, e aqui no caso do Teleostói foi bem distribuído, né? Quase igual aqui entre intactos e fragmentos. Vamos então mudar aqui o nosso título, né, de categorias por estado de conservação. Mudei aqui, tá? E agora, pessoal, vamos trabalhar. Lembra que eu mostrei para vocês da última vez, que a gente conversou sobre dados no R, enfim? Existia também, né, a layer, a camada facet, né, as facetas, que isso era, na verdade, uma subdivisão
do nosso gráfico em gráficos pequenininhos, assim, tem conta do que a gente quer, né, que subdivida essa informação para a gente. Vamos trabalhar com ele aqui, para a gente ter uma ideia. Então aqui, ó, depois do tema, eu dou um sinal de mais, coloco lá para baixo, vou trabalhar com a função facet wrap. Aqui, ó. Essa função aqui vai criar os facets para mim, as subdivisões que eu quero, né. Vamos ver o seguinte, pessoal, quando a gente trabalha com facets, a gente sempre vai trabalhar com um elemento pelo outro, tá bom? Então se eu vier aqui e colocar o til, o sinal de til, colocar aqui estado, vamos ver aqui o que acontece. Ele criou aqui as nossas facetas, né, subdividiu em 2 e dividiu então, de um lado apenas o estado intacto e do outro apenas o estado em fragmentos. Porque eu pedi para ele fazer a divisão, né, por estado, ou seja, se é fragmentado ou intacto. Mas o mais interessante é a gente fazer sempre uma categoria por outra, né. Vamos dar uma olhada aqui na nossa tabela e ver uma categoria que fica legal para a gente ter uma ideia, que dê uma noção mais rica do nosso gráfico. Dando uma olhada aqui, eu acredito que a categoria material seja interessante, para a gente ter uma ideia qual é o material que está intacto e qual é o material que está fragmentado, né. No caso aqui a gente tem osso, concha, então a gente vai querer que a variável seja material, ou seja, a nossa coluna material, pela coluna estado. E agora dê uma olhada como fica legal. Olha aqui, incrível. A gente tem a separação por tipo de material, concha, dente, osso, e pelo estado de conservação, se é fragmento ou se é intacto. E ao mesmo tempo, aqui embaixo, nós temos as categorias, né, que a gente colocou desde o comecinho. Então esse é o nosso gráfico de barras facetado. Fica legal a gente trabalhar com facetas para a gente ter uma noção, né, completa também. Então a gente pode vir aqui e exportar o nosso gráfico final. Trabalho como imagens, chamar aqui de bar facets, vou salvar, ele vai abrir para mim, e aqui está então o nosso gráfico. E a gente consegue ver então, né, que na categoria, a categoria Teleostoi é o que tem maior número, né, de material intacto aqui, e também de material, de fragmento, muito parecido com o material de aves também, que foi bastante fragmentado, e ambos os materiais são ossos, ok? Então é isso, pessoal. A gente se vê na próxima aula. Continuem sendo o que vocês sempre foram, incríveis, e até a próxima.